essa terra e não as coisas deste mundo, né? Eu aconselho vocês a ficar assim como eu sou. Eu julgo que sou cheio do Espírito Santo. Isso é o apóstolo Paulo falando, certo? Porque aquele que é casado, né, agrada as coisas desse mundo. Em como agradar a esposa, cuida das coisas deste mundo, em como agradar a sua esposa. Mas aquele que é solteiro, cuide em agradar ao Senhor. Aleluia. Só que aqui no versículo que até o irmão Samuel leu, vai dizer o seguinte, que é o versículo 35. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma, sem distinção alguma, tanto solteiro como casado. Ele diz, aquele que tem mulher, viva como se não a tivesse. Por quê? Porque se você botar na tua cabeça que você tem uma mulher, irmão, tu vai parar de fazer as coisas para Deus. Tu vai parar de agradar ao Senhor. Deus vai mandar tu fazer uma coisa, e quando tu pensar que a tua mulher não vai entender aquilo, tu não vai fazer porque a tua mulher não vai entender. Então viva como se não tivesse ela, porque aí você vai agradar o Espírito Santo. Aqueles que usam das coisas desse mundo, vivam como se não abusassem delas. Ele vai dizer desta forma. Por quê, irmão? Porque contra fatos não há argumento. Quando você quer agradar ao Senhor, irmão, e você verdadeiramente se guarda para o Senhor, fica nítido. Claro que o Espírito Santo vai soprar nas cabeças das pessoas que você é um homem e uma mulher de Deus, não tem para onde correr. Ainda que muitos não gostem, ainda que muitos te persigam, vai ficar nítido que você é um homem ou uma mulher de Deus, no meio da igreja. Isso eu estou falando no meio da igreja, tá? O ímpio muitas das vezes vive a vida dela, eu estou falando no corpo de Cristo, tá? Agora tem pessoas, aleluia, que começa a desfazer do seu esposo ou da sua esposa para dizer que quer agradar a Deus, mas na verdade é para fazer coisa errada. Está entendendo? E diz que não, que vou agradar o Senhor. Começa a não, aleluia, liberar o relacionamento sexual um para o outro. Começa a privar um do outro, dizendo que é para agradar o Senhor. Mas está errado, querido. A Bíblia diz que o homem não deve, aleluia, defraudar a mulher, e nem a mulher defraudar o homem. Cada um deve pagar, aleluia, a sua devida benevolência. Não defraudeis um ao outro. Por quê? Porque o dono do corpo da mulher não é ela, é o marido. E o dono do corpo dele não é ele, é a mulher. Então, se ambos têm desejos, o outro não pode negar, o outro não pode, aleluia. O apóstolo está dizendo, sabe o quê? A menos que seja por consentimento mútuo, uma concordância de ambas as partes, de forma justa. E uma forma justa é assim, querido, o Espírito Santo sonda. Às vezes o cara é obrigado a aceitar, porque se não aceitar, sabe que ela vai fazer do mesmo jeito. Às vezes a mulher é obrigada a aceitar, porque sabe que se ela não aceitar, ele vai fazer do mesmo jeito. Então é uma coisa que não houve consentimento diante de Deus, é uma coisa forçada, forjada. E tudo que é forjado, irmão, não vale, não funciona diante do Senhor. Glória e ele diz o seguinte, por consentimento mútuo, para que vocês se dediquem à oração. O homem e a mulher casados não podem deixar de se relacionar, certo? Tem que ter um relacionamento regular, aleluia. Amém. Para que o diabo não vos tente pela vossa incontinência. O que é incontinência? Incontinência é o contrário de continência. Incontinência é o oposto de continência. O que é continência? Quem já foi do exército sabe que quando o recruta chega diante de uma pessoa que tem uma patente maior, ele é obrigado a bater continência. O soldado chega diante do cabo e bate continência. O cabo, quando chega diante do sargento, bate
Continência. O sargento, quando chega diante do tenente, continência. O tenente diante do coronel, continência. Mas o coronel, quando chega diante do tenente, não precisa bater continência. O tenente, quando chega diante do sargento, não precisa bater continência. O sargento, quando chega diante do cabo, não precisa bater continência, nem o cabo diante do soldado. Somente a continência é batido para aquele que está com a patente mais elevada. E Deus está falando, aleluia, que o diabo tenta cada um de nós quando a gente esquece. E a gente esquece que o marido, quando casa com a mulher, e a mulher com o marido, o nosso desejo físico, sexual, é mais forte do que nós, querido. E se a gente não respeitar isso, a gente vai cair em transgressão. Tanto o homem como a mulher. Por isso que ele diz, teu corpo, mulher, não é teu, é do teu marido. O teu corpo, macho, não é teu, é da tua esposa. Deixa ela fazer o que ela quiser com esse corpo aí. Aleluia, deixa ela saciar. Porque se ela não saciar contigo, vai procurar lá fora. Se ele não saciar contigo, mulher, vai procurar lá fora. É dessa forma, a menos que seja por questões de enfermidade. Amém? Porque não tem como. Uma pessoa está enferma, né, pastor? Não tem como relacionar, certo? E aí vai ter que pagar preço, orar para Deus arrancar, porque a Bíblia diz que o Senhor dará juntamente o escape. Quando a pessoa quer agradar a Deus, irmão, ela fica fiel a Deus e Deus resolve todas as situações. Aleluia! Então, meus queridos e meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele começa a escrever esta carta, remetindo para a igreja de Coríntios, aleluia, como é que os homens e as mulheres devem se comportar. E ele começa a dizer, ei, os solteiros, né? Eu queria que vocês ficassem como eu sou solteiro também, cara. Tá ligado a mulher? Não se separe. Mas tá livre de mulher? Não procura mulher não, cara. Tá entendendo? Portanto, se vocês casarem, não estarão pecando. Agora a palavra deixa claro no versículo 39, que a mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Lá em Romanos capítulo 7, versículo 2, a Bíblia diz que a mulher é ligada pela lei ao seu marido enquanto ele vive. Contanto que se chegar a ser de outra, será chamada de adúltera. Mas falecendo o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então não dá para me ser evangélico e casar com uma pessoa católica. É, Jesus. Por quê, querido? Porque o casamento tem que ser no Senhor. Tem que professar a mesma fé. Tem que beber do mesmo cálice, participar da mesma ceia. Tem que comer na mesma mesa. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, Deus. Eu não digo o seguinte, quando a gente é mundano e se converte, e aí naquele período, naquele momento, aleluia, um dos dois não se converte. Porém, já vieram assim para o Senhor. Então não tem que separar. Agora eu estar na igreja, irmão, e buscar casamento lá fora, aí não dá, irmão. Aí não dá. Aleluia. Aleluia. É o conselho do apóstolo Paulo, é o que a Bíblia está falando. Eu estou apenas seguindo o que ele está falando. Aleluia. Então ele diz que contanto que seja no Senhor. Aleluia. Por que no Senhor? Aí ele diz o seguinte: a mulher que tem marido descrente e ele consente em viver contigo, não deixa ele não. Mas já tem o marido descrente, ela não foi procurar um marido descrente. Está entendendo? Já vem do mundo assim. Ele se converteu primeiro, ou ela se converteu primeiro. E um dos dois ficou para trás como descrente. Mas continua sendo o marido. Continua sendo a mulher. Aí o apóstolo está dizendo, não precisa apartar se ele aceita a tua fé, viu, irmão? Se ele aceitar que você continue sendo uma cristã bacana, e ele quer viver contigo, te ama, não deixa ele não. Porque o apóstolo Paulo sabe que ser crente não é para qualquer um. Ele sabe que ser crente não é fácil, não é de uma noite para um dia. Que uma mente é transformada. Nós conhecemos a Jesus, ouviu falar da palavra de Jesus,
desde criancinha, mas só agora depois de velho, barbado, é que nós vamos entender de verdade o caminho. E ainda nem entendemos direito, ainda estamos aprimorando. Então o apóstolo sabe que não é fácil, querido, essa situação. E ele dizia: o marido que tem a mulher descrente, ela consente viver contigo, também não a deixa. Essa palavra consente, querido, é uma palavra consente assim, ó: eu consinto que você sirva ao teu Deus, eu consinto que você vá para a sua igreja, eu consinto que você faça suas orações, só não me deixa, meu amor. É, Jesus. Só não me larga, meu amor. Ele está dizendo dessa forma: não larga, porque não está te impedindo de fazer a obra, e você como crente tem que aceitar. Aí ele diz agora: se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Se o camarada é descrente, aí quantas irmãzinhas pagando preço por maridos descrentes? Ah, mas ele voltou para o mundo. Irmão, voltou para o mundo porque não conheceu Jesus. Quem conhece Jesus morre lutando. Aleluia. Aleluia. Sabe por quê? Porque ele conheceu o maior tesouro. Ou então ele não reconhece Jesus, pastor, como o maior tesouro. Porque quem reconhece Jesus como o maior tesouro vende os desejos, vende tudo que tem e compra essa nova terra que encontra. Aleluia. Então a pessoa ainda está naquela fase de libertação, e é onde a gente tem que ter esse discernimento. Ah, mas e por que agora ele vai me trair? Não, aí a mulher não entende que é porque ela está negando o relacionamento para o marido, por causa de uma tal de uma religião que ensina errado, que diz que ela tem que se santificar, que diz que ela tem que agora se guardar, que não pode ficar praticando constante, que não ensina direito. E aí começa a deixar o marido na mão. Aí lá no trabalho do marido vai ter uma mulher lá que vai dar bandeira para ele, o cabo não está liberto. Ou vice-versa, pode ser com a mulher também, certo? Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Daqui a pouco eu vou começar a mandar os versículos para vocês. Então o que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Ele está nos ensinando o seguinte: que se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Assim o irmão ou a irmã não ficará sujeito a julgo de servidão, porque Deus te chamou para a paz. Oh, glória. Ah, não quero mais essa mulher não, porque ela se converteu, então vai embora. Ah, não quero mais esse homem não, porque se converteu, então vai embora. Quem não pode dizer para isso é quem aceitou Jesus. Eita, eu não posso dizer: eu não quero mais essa mulher, agora eu quero só Jesus. Não, assim não. Isso é mentira, tá, irmão? Eu não quero mais esse homem, agora eu quero só Jesus, não quero mais esse homem. Você não tem o poder de fazer isso. Isso é o descrente que vai tomar essa atitude. Por quê? Porque quando ele busca se separar, isso já está decretado que ele é um descrente. Justamente. Quando ela determina se separar, isso já fica decretado que ela é uma descrente. Porque a Bíblia diz que o crente não se separa. Oh, glória. Aleluia. Porém, se o descrente quiser se apartar, que se aparte. Só assim o irmão ou a irmã não ficará sujeito a julgo de escravidão, porque Deus chamou nós para paz. Eita glória, Pai Senhor. Chegaram na hora correta. Falando de casamento. Que ótimo, excelente. Senta, meu filho. Então, meus queridos e meus amados irmãos, o que é que eu estou querendo? Lúcio, quase que eu fui lá hoje, viu? Não viu que o pastor Jorge estava meio apressado que ia ter culto na igreja deles lá, né? Aí é porque eu fui com ele no Jardim Brasília e ele estava com pressa. Aí quase que eu fui lá na tua casa. Acho que não teve não, pastor. Teve não? Agora tá tudo fechado. Ah, então é porque a menininha deve estar doente. Deve ter levado ela para o hospital de volta. Pode ter sido, né, irmãos? Aí, meus queridos, a Bíblia diz que Deus chamou nós para a paz. Falou: não, irmão, esse casamento cheio de contenda, esse casamento cheio de problema, certo? Então assim, ele está dizendo isso aqui, não é aconselhando a separar não, tá, gente? Porque tem gente que pega essas ideias para dizer: vou separar, porque tá vendo, Deus me chamou para a paz. Não é isso não. Ele está dizendo o seguinte: se o descrente resolver se apartar, deixa ele. Porque você, meu servo, eu quero que você tenha uma vida de paz, não de contenda, não de guerra, não de problemas. Certo? Eu chamei vocês para ter paz. Eu tenho que ter paz, começando por dentro da minha casa, dentro do meu ato conjugal,
do meu espaço conjugal. Eu tenho que ter uma esposa que me auxilie, como está escrito na Bíblia. Aleluia! E que me ajude a vencer as tentações desse mundo. Aleluia! E que entenda que eu ainda tenho fraquezas, mas eu estou lutando. Eu ainda estou me esforçando para estar de pé. Mas imagina se eu com as minhas fraquezas, eu com as minhas dificuldades, e a minha própria companheira, que eu escolhi para lutar comigo, começa a me negar dentro de casa. Começa a dizer não para mim dentro de casa. E aí, meu querido, é só o ponto, aleluia, de eu ficar entre a cruz e a espada. É só o ponto do diabo começar a ganhar força. É por isso que a Bíblia deixa claro que o corpo da mulher não pertence mais a ela, mas ao marido. E o corpo do marido não pertence mais a ele, mas à sua mulher. Se a mulher quer fazer qualquer coisa com esse corpo aí, meu filho, o corpo é dela, não é mais seu. E se o homem quiser fazer qualquer coisa com esse corpo aí, minha filha, o corpo não é mais seu. Dizendo a Bíblia que agora pertence ao seu marido. Porque senão, querido, o diabo vai tentar pela nossa incontinência. O que é incontinência? Eu não vou reverenciar a nossa natureza, que é mais forte do que nós. Então o diabo fala, não está batendo continência para aquilo que é mais forte do que eles, né? Não está batendo continência para os desejos sexuais. Estão se negando um ao outro, né? Então beleza, eu vou tentar eles. E a probabilidade de cair vai ser grande, querido. Vai ser grande. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 4, versículo 11: deixando o diabo deixou, e vieram seus anjos e o serviram. O diabo o quê? O dei. Depois vem os anjos e o ser. Porque o milagre só vem quando o diabo vai embora. Certo? Primeiro o diabo tem que nos deixar. Certo? A situação entre os casais, temos que entender que o que é negativo dentro de um relacionamento tem que sair. O que é negativo dentro de um relacionamento, irmão? A Bíblia diz acerca do adultério: seja porém o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que disso passar é procedência maligna. Porque sim, sim e não, não. Sim, sim, não, não. É porque são duas pessoas. Porque se fosse só uma, seria sim e não. Mas como são duas, é quando um diz sim, automaticamente o outro tem que puxar pelo sim também. Sim, sim. E quando o outro diz não, aí é não, não. Porque se um disser sim e o outro disser não, isso, biblicamente falando, é procedência maligna, né? Vamos supor, a minha esposa quer cozinhar um arroz, e eu digo não, tu vai cozinhar é o macarrão. Mas ela diz, não, eu vou cozinhar o arroz. É o macarrão e acabou. A discórdia está aí, certo? Agora é o seguinte, ela quer cozinhar um arroz, beleza, tem como você cozinhar um arroz, né? E também juntamente um macarrão, né? Aí vamos entrar em acordo. Mas por que você quer cozinhar arroz? Vai partir para a conversa, para ver o motivo dessa discórdia, para ver o motivo dessa opinião pessoal da pessoa. Porque se ficar naquele julgo, eu quero é assim, não, eu quero é assim, irmão, o diabo vai entrar, irmão. O diabo ele vai entrar e vai encontrar forças contra nossas vidas. Irmã Isabel, lê aí, primeiro Coríntios, o apóstolo Paulo, ele está aqui dizendo do jeito que a senhora está falando, aos solteiros e às viúvas, né? Então quer dizer que é dois tipos de pessoas, os solteiros e as viúvas. Solteiro é uma coisa, viúva é outra. Solteiro é uma pessoa que nunca casou, irmão. Está entendendo? Biblicamente falando, porque ali é uma lei rígida, onde o camarada, quando ele participasse do primeiro casamento dele, qualquer problema que desse, seria por algum motivo, ou divórcio, ou desquite, né, ou alguma coisa aconteceu para estar separado, certo? Então assim, as leis eram muito rígidas mesmo, a ponto da Bíblia dizer que
a mulher está ligada pela lei ao marido, enquanto isso vem, está escrito no Novo Testamento. Quando fala na lei, irmão, é falada naquela lei, porém, preste atenção. Moisés, a Bíblia diz que os heróis da fé, eles morreram pela fé. Então foram salvos pela fé. Então foram pessoas que não salvam por causa da lei, porque a lei não salva ninguém, irmão. Então desde a antiguidade, todo mundo foi salvo pela fé, irmão. E agora no Novo Testamento chega a graça, onde nós somos salvos pela graça mediante a fé também. Está entendendo? Agora o que acontece? Naamã, está escrito lá em Hebreus 11. Ele participou das leis, mas a Bíblia diz que ele foi salvo pela fé. Está entendendo? É um sírio, o cara não é nem israelita. Sabe nem o que é lei? Raabe também, que é uma mulher lá de Jericó, uma meretriz. A Bíblia diz que pela fé também, ela guardou os espias lá e Deus salvou ela, pela fé, certo? Os heróis da fé. Então são pessoas que não viveram lei, foram salvas. Então significa que a lei não salva. Tá? O que salva é a fé, certo? A graça agora mediante a fé. Aí a Bíblia vai dizer que a mulher é ligada pelo seu marido enquanto ele viver pela lei. Só que essa lei aqui, irmão, trazendo para o Novo Testamento, não é a lei de Moisés, é a lei do casório. Certo? É a lei do casório. Então o que acontece? Vamos supor, de sorte que se ela chegar a ser de outra, será chamada de adúltera. Agora você entende que quando uma mulher hoje em dia separa do camarada, por que ela quer ver a morte do cabra, mano? Porque o diabo atenta a ela e diz que enquanto o cabra não morrer, ela não vai ter paz. Por isso que é tanto, sabe, quando o homem fica sozinho e tal, aí o que acontece? Então vem aquela luta contra ele para tentar devastar ele da face da terra. Por que muitos tiram a vida, mata e se mata? Porque vem esse peso, essa consequência de um relacionamento mal sucedido. É por isso que nós temos que, depois de cristão, de conhecer a palavra do Senhor, saber com quem, irmão, nós vamos casar, querido. Porque é um negócio que é o seguinte: casamento é para viver para sempre, certo? Até que a morte o separe. A verdade é essa. Aí vamos supor que num incidente e tal, aconteceu, né, uma separação. Beleza, se você tem o entendimento bíblico profundo que você não poderia fazer isso, irmão, que vir sobre você vai ser doloroso. Agora, se você é ignorante para a palavra de Deus, aí é outra coisa. Você vai chegar e vai pedir perdão, e o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Mas se você tem um entendimento profundo, irmão, a cobrança é grande. Se eu sei disso daqui, que Deus não se agrada, a Bíblia diz lá no Antigo Testamento que Deus abomina o divórcio, certo? Aí o que acontece? Aí o apóstolo Paulo vai dizer da seguinte forma: onde é que eu estou aqui? A mulher casada está ligada pela lei ao marido todo o tempo que ele vive. Mas se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Contanto que seja no Senhor. No Senhor. Vamos supor, a pessoa é crente e quer casar com uma mulher católica. Não dá certo não, filho. Sabe por quê? Porque presta atenção, a Bíblia está dizendo que eu tenho que casar no Senhor. Tem que ser uma pessoa do mesmo padrão, da mesma fé, comer da mesma mesa. Vamos supor, eu caso com uma pessoa, tá? E aí por ele professar outra fé, aí, vamos supor, a irmã já está na igreja há muito tempo, o irmão também. Aí o que acontece? Sair daqui para arrumar casamento lá, tá entendendo? É uma questão que o Espírito Santo vai dizer bem assim: mas para que isso, moço? Né? Você vê que o rei Assuero, quando a Vasti, ela não quis honrar o rei, os conselheiros do rei aconselhou ele a arrumar outra mulher. Os conselheiros do rei. Agora me diga se o conselheiro não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, irmão, é conselheiro, e ele usa quem? Os que professam a fé verdadeira. Então o irmão ou a irmã pode se aconselhar com a gente, se é legal casar lá fora ou não. Se é legal uma crente casar com um espírita. Vai dar contradição aí. Porque a espírita, ela pensa que o espírito que está dentro dela
é do José Paiva Neto. Ela pensa que o espírito está dentro dela, irmã, é o do Chico Xavier. Está entendendo? E já o cristão, ele entende que o espírito que está dentro dele é o espírito de Deus. E aí, como é que vai ficar agora? O espírito de Deus vai se relacionar com o espírito de Chico Xavier. Ou com o espírito que está incorporado daquela pessoa crer. É um negócio de fé. Um negócio de crença. Vai dar choque. Você está entendendo? Aí o cristão evangélico, ele casa-se com um católico. Certo? Aonde nós sabemos que, eu acredito que não existe diferença nenhuma entre aquele que adora uma imagem de escultura na igreja católica e aquele que é um falso profeta na igreja evangélica. Eu acredito que ser um falso profeta na igreja evangélica ainda é pior do que ser um adorador de imagem na igreja católica. Porém, o remanescente está entre nós. Porém, o remanescente, o Espírito Santo pode esclarecer. Por quê? Porque lá, irmão, vai ser liberado, aleluia, fumar um cigarro de vez em quando. E aqui na igreja evangélica não será liberado fumar um cigarro de vez em quando. Toda vez que um padre vê você fumando, ele vai te dar a caristia e a bênção da mesma forma. Se ele vê você bebendo, seja abençoado, meu filho, da mesma forma. Mas já o pastor, quando vê um irmão bebendo, um irmão fumando, ô meu irmão, vamos orar, meu querido. Essa situação não está boa. Não é assim, irmão? Não há uma diferença? Não é verdade, Lúcio? Há uma diferença. Então, meus queridos e meus amados irmãos, então é julgo desigual. Uma certa pessoa, ela perguntou se era legal, né, casar com uma pessoa católica. Eu disse, não, você casar com uma pessoa católica, você sendo evangélico, você tem que virar católica também, vai para lá. Né? Porque aí vai dar certo. Está entendendo? Agora um de um lado, outro do outro, é complicado. E a menos que a pessoa realmente fala assim, não, eu quero aceitar a tua fé. Beleza, vem para cá para a nossa igreja, ou para a igreja de onde é essa pessoa lá, certo? E aí ela começa, está entendendo? A realmente denotar, deixar claro que ele quer esse Jesus que nós estamos apresentando. Aleluia. Aí se eles se amarem mesmo, de fato, irmão, essa paixão dessa carne aqui é mentirosa, querido. Às vezes você pensa que é amor, mas é atração física. É paixão do coração enganoso. Isso daí, querido, o que acontece? Eu casei pela minha esposa, não foi por atração física não, filho. Eu casei pela fé. Falei, ali é a mulher certa para me casar. Ora, jejua, busca Deus, e aí Deus vai acrescentando um amor, irmão. Está entendendo? O crente que crê no Senhor é dessa forma. Porque se eu for casar por atração física, tem a concorrência tá grande. É cada uma mais boa do que a outra. É cada uma mais bela do que a outra. Então o coração vai querer palpitar por várias ao mesmo tempo. E também ela também. Só que a gente, irmão, cristão, vive com o meu justo viverá. Meu justo viverá. Pela fé. Pela fé, não é por vista. Não é por aquilo que os olhos se atraem e dizem, coisa boa. Mas ele tem um carrão. Mas ele tem um emprego bom. Mas ele é um homem bom. É católico, mas é bom. Aí o apóstolo Paulo fala, meu filho, o descrente quer sair voado, deixa sair. Porque tu tem certeza que vai salvar o teu marido descrente? Não tem, então deixa sair fora. Agora se tu tiver certeza que ele ia se converter, tu tinha que pagar preço. Mas como tu não tem e o cara quer sair fora, deixa. Se tu tiver certeza, minha filha ou meu filho, que o descrente ia se converter, aí você ia pagar preço, levar porrada, mas orar. Vai andar com inchado, mas orar. Amém? Aleluia. Pastor, falando que eu pedi para o senhor ler aí. Está livre de mulher, irmão? Também não busca mulher não, cara. O apóstolo Paulo falando, né? Está casado? Não busca separação não, irmão. Aguenta a barra aí. Mas está livre de casamento? Você não ficar atrás de casamento não, irmão. Está entendendo? O senhor quer falar mais alguma coisa? Não. Está de boa? Irmão Giovanni, lê o 28, por favor. Porém, Todavia, se vocês casarem, terão tribulações na carne. Tá? Casou, não está em pecado, mas vai ter tribulação na carne, porque abre aí, Lúcio, por favor, Romanos 8.
Por gentileza. Ele está dizendo, ó, se vocês casar, vocês não estarão em pecado. Mas eu queria poupar vocês, porque todavia vocês terão tribulação na carne. Eu queria poupar vocês. Abriu aí Romanos 8? Versículo 6. Eu sou casado com a minha esposa, mas quando a gente se relaciona, o relacionamento sexual é da carne ou é do espírito? Carne. Da carne, justamente. O pendor da carne é para a morte. Então nós seremos atribulados. Nós não estaremos em pecados. Deus não vai atribuir pecado no relacionamento. Só que, porém, é uma coisa da carne e não do espírito. Está claro, irmão? E o pendor da carne dá para a morte. É isso que ele está dizendo. Certo? Porém, o do espírito, o pendor do espírito dá para a vida e paz. Quanto mais espiritual a gente fica, mais a gente fica cheio de vida, Oh, glória. cheio de paz. Aleluia, Você vê muita contenda Jesus. no casamento é porque é muita carne. Muita contenda, muita briga no casamento é porque não está sabendo equilibrar. Tem que ter um equilíbrio aí, um pouquinho de carne, mas também um pouquinho de espírito, né, meu filho? Um pouquinho de carne, um pouco mais de espírito. Que aí a contenda vai, né, irmão? Vai cessando. Tá entendendo? Agora vê xingamento demais, palavrão e tal, porque é só carne. Porque a carne dá para morte. Certo? Tu leu aí, irmão Giovanni, agora o 28? Leu, né? Irmã Ana, lê aí por gentileza o versículo 37. Um pai tem uma filha virgem, certo? E tá vendo que ela tá passando a flor da idade? Tá chegando aos 30 e não casou ainda, o cara não deu ela para ninguém. Aí tá dizendo que a consciência dele fica pesada. Poxa, eu tô sacaneando com a minha filha. Não dei ela para ninguém casar. Oh, meu Deus. Porque o pai é que tinha autoridade, irmão. Se queria dar ou não. Tá entendendo? Ele perdia a autoridade depois que o casamento era enlaçado. Então quem passava a ter mais autoridade naquele momento era o próprio marido. Tem alguém que mora na Palestina, lá, até hoje é o pai que dá o casamento. Lá, né? É dessa forma, tá entendendo? Assim, biblicamente falando, e o apóstolo Paulo está trazendo isso para o Novo Testamento, irmão. Não é no tempo da lei, não. Tá? Aí o que acontece? Só que ele está dizendo bem assim, ó. Né, que o camarada pesou a consciência e ele disse: estou sacaneando minha filha vai completar 40 e não casou ainda. Aí ele se sente assim, sabe que está ofendendo a dignidade da menina, a honra da menina, por não casar ela, certo? Porém, irmão, a pessoa quando ela é virgem e pura, ela é tão pura, irmão, que ela obedece aos pais assim de uma forma tremenda. Tá entendendo? Tão tremenda que se o pai dela falar não casa, ela vai chorar um pouquinho ali, mas logo passa. Tá entendendo? Mas diz que o Senhor se agrada disso. Oh, glória. Por causa da prostituição que está na terra.